Você vai lá para o versículo 27. Atos capítulo 2, você vai lá para o versículo 27. Quantos acharam? Diga: eu achei. Eu achei. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que fazemos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém? Amém. Solte aqui. Dê uma linda salva de palmas. Podem sentar, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração, irmãos. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós vemos aqui que a palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é tremenda, ela é poderosa, irmãos. Onde temos por testemunha fiel e verdadeira aquele, aleluia, que nos concedeu uma vida essa em nome do outro lado. Eu e você não tínhamos, porque nós vivíamos mortos, aleluia, andávamos cegos, aleluia, sem o conhecimento da verdade, sem o conhecimento da palavra.
perseverando, meu irmão. Aleluia, assim eu e você não devemos desistir. Aleluia, quando eu e você estivermos passando por uma grande luta, uma grande prova. Eita, o teu barco está naufragando, o teu barco está balançando, as ondas estão atacando, pastor Luiz. Aleluia, está me balançando. E agora? E agora? Aleluia, peça socorro, bata na porta. Aleluia, peça socorro. A Bíblia diz também para você: o que pede recebe, o que bate na porta se abre, o que busca encontra. Então, meu irmão, você tem prova. Aleluia, Deus grande autoridade. Aleluia, você tem a bênção, você tem o autor e consumador da tua fé. Aleluia, dizendo para mim, para você: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te abençoar, meu Senhor. Eu estou aqui te sustentando pela tua mão direita. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. E assim a obra de Deus vai crescendo, irmão. Chegando aqui em Atos dos Apóstolos, Pedro, aleluia, proclamando a palavra. Aleluia, Deus grande, eterno de glória. 3.000 batizados, né? Eita, que bênção. Aleluia, Deus grande. E agora, depois deles terem escutado essas palavras, essas coisas, essas maravilhas, essas mensagens, aleluia, Deus grande, esses sermões, aleluia, Deus grande, aleluia. E agora, o que fazemos, irmãos? Eles perguntaram para Pedro: e aí, o que fazemos? Aleluia, arrependemos. Arrependemos. Creia. Aleluia, Deus grande. Arrependemos dos nossos pecados. Aleluia, Deus grande, confia. Aleluia, acredita. Aleluia, toma posse. Muitas vezes o ser humano não quer tomar posse, irmão, do céu. Não quer tomar posse do reino de Deus. Mas bem-aventurados são aqueles irmãos que levantam as mãos para o alto e dizem: até que o Senhor Deus tem me ajudado. Aleluia, até aqui Ele tem me abençoado. Aleluia, por isso eu e você nós temos uma testemunha. Aleluia, louvado seja Deus que, aleluia, passamos, enfrentamos e chegamos até aqui, não porque nós queremos, não, mas foi porque Jesus, aleluia, me carregou e te carregou. Porque eu e você nós não andamos sozinhos. Se eu e você andarmos sozinhos, infelizmente, nós não vamos chegar no local direcionado que está preparado para mim e para você. Mas se eu e você deixarmos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, aleluia, Deus grande, o autor e consumador da nossa fé, nos levar pelo Senhor do Espírito, aleluia, andando conosco, caminhando conosco, aleluia, Deus grande, eterno de glória, nós vamos ver, meu irmão, aleluia, contemplar o que Ele pode fazer e o que Ele está fazendo na minha e na tua vida. Eu não sei como você
prateado. Ele botou uma bala, um projétil, rolou a roleta russa, chegou bem aqui perto do meu ouvido, e eu só em espírito: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ele apertou, não saiu nada, tirou, não vai embora, não. Eu disse: não estou brincando não. Jesus te prepara, porque Jesus vai fazer algo na tua vida, Ele vai te salvar, Ele vai te libertar. Não sei nem o que Deus fez com ele, mas de alguma coisa Deus fez com ele, viu? E eu creio pelos olhos da fé, porque a Bíblia diz para mim, para você, que a fé é o firme e forte fundamento das coisas que se esperam e prova daquelas que se não vê. Se você tem fé, colocou nas mãos do papai e está esperando até hoje, espera mais um pouquinho, viu? Tá bom? Espera, não desista, confie, acredite que a tua bênção vai chegar, a hora vai chegar, a hora certa vai chegar. Aleluia, Deus grande. E eu me lembrei também, pastor, lá do outro testemunho que eu vou contar aqui. No começo da minha fé eu ouvi esse roteiro enchido desse testemunho. O nome desse varão era irmão Silvanes. Esse Silvanes, ele era rico e trabalhava na parte de eletricidade, era dono de coisas de futebol, era rico, cara. Ele foi para cima de um prédio, mas antes de ir para cima do prédio, uma irmãzinha chegou para ele e disse assim: te arrepende e Jesus quer te salvar. Aceita Jesus e Jesus quer te salvar. Aceita Ele como teu Salvador. E quero não, eu já tenho meu Deus, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo. Ela disse: aceita Jesus para tu morar no céu. Quero não. E ele rejeitando, irmão, rejeitando, quero não. Aceita Jesus para tu morar no céu. Aí ele disse: quero não, irmão. Ele só deu vai dar para ele: pois te prepara algo da parte de Deus na tua vida. Bom, aí ele entregou o recado. Foi o que aconteceu: subiu no prédio, pegou os aparelhos lá de eletricidade, lá para cima, prédio alto. De repente passou uma velocidade de um volt de 3.000 volts de eletricidade. Subiu a chave que estava na mão dele e ele foi junto. Ele ficou grudado, irmão, queimando a carne dele, e o espírito e a alma dele começou a descer no abismo. E quando ele estava descendo no meu abismo, ele se lembrou daquela irmã, mulher de Deus, que pregou para ele: aceita Jesus para tu morar no céu. Ele se lembrou e começou a fazer o quê? Clamai a mim, respondeste-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele clamou, irmão. Ele clamou, quando ele clamou, ele viu uma luz chegando até ele. E aquela luz começou a falar com ele: quem é? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Aleluia, Senhor. Me perdoa. Começou a se arrepender. Mesmo se estiver no abismo, clamar, irmãos, papai, ele vai se mover. Viu? Ele vai se mover. E aquele homem, irmão, foi um grande homem de Deus, pregador do Evangelho. E nem Paulo, né? Paulo, ele pregou, salvou muitas e muitas vidas. Muitas vidas, irmãos, aleluia, se arrependerem e aceitarem a Jesus como Salvador e libertador da vossa alma. E não foi diferente aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos. 13.000 batizados, irmãos, aleluia. Mas antes Jesus disse assim: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com poder. Aleluia, Deus grande da terra de glória. O Deus que nós servimos, irmãos, ele é Deus de perto e de longe. Se você está orando, apresentando um dos seus familiares que esteja lá do outro lado do país, aleluia,
Quando a gente entrou a casa daquele jovem, começamos a orar. Repreendemos ali, tudo não terminou. Disse assim, missionário Valdinар, olha aqui pela minha cabeça que eu não estou assistindo bem não. Irmão, o inimigo é sujo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tenta matar aquele que tem promessa de Deus. Ele não está nem aí para aquele que já está mergulhado no saco do outro, não. Ele não está preocupado comigo e com você. Por quê? Porque você tem a marca da promessa de Deus. E quem tem a marca da promessa de Deus não pode morrer. Aleluia, Deus grande. E quando ele colocou a mão, irmão, sobre a minha cabeça, começou a orar. Eu comecei a me sentir querendo algo sair, como se tivesse aquela ânsia de vômito. E eu não vi mais nada, como se eu ouvisse assim, pronto. A irmã veio passar o vulto bem rápido, pá! Eu me acordei com água gelada na cabeça. Cicatriz aqui. Irmão, eu me acordei com água gelada na cabeça, eu peguei aqui sangue. Me levaram imediatamente para o hospital. Eu tinha pegado na fonte, né? Ela tinha desmaiado. Daqui para ali eu já no chão, irmãos. Eu fui direto, vou comer dois por ok, pá. Aí você vai tentar brincar, né? Não pode brincar, irmãos. Nem eu também, nem você. Não. Nós temos que permanecer firme e forte. Aleluia, Deus grande. Isso aí, irmãos, foi aprendizado para mim ficar vigiando mais. Ter vigiado mais. E se preparar mais e mais, meu irmão. Porque quando você vai para a batalha, aleluia, vai para uma casa orar por uma pessoa que está, aleluia, oprimida, enferma, aguentada, aleluia, antes de você ir para essa batalha, dentro desse lar, no meio dessa família, se consagre. Jejue, ore, apresente a sua vida a Deus. Aleluia, Deus grande, eterno de glória. E Deus ele vai tomar frente, irmão. E não vai ter por onde. Aquele jovem ele ficou curado das pernas. Aleluia, recebeu a bênção dele e ficou curado. Aleluia, Deus grande, eterno de glória. E quando eu cheguei lá no JF ali, tinha bem umas 5 pessoas na minha frente. Aí eu vi, agora. Aí Jesus colocou logo, foi o primeiro dos 5. Vai lá. Fui de imediatamente, irmão. Pegou 2 irmãos. E eu comecei lá, e uma pessoa no hospital, o doutor, começou a contar o problema dele. Eu comecei a pregar para ele, rapaz, problema sentimental, esposo. Comecei a pregar para ele, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, ele vai fazer. Aleluia, Deus grande, eterno de glória. Muitos responderam naquele momento. O que vamos fazer agora? Simples, é só se arrepender. Aleluia! Não vai doer nada, é só se arrepender. Não vai. É só abrir o coração, crer com a justiça. Aleluia, crer com a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não vai doer, irmão. É só sim. Aleluia, diga sim para Jesus. Sim para Jesus, e não para o mundo, e não para o vício, e não para a droga, e não para a solucionar alguma coisa para você de bem, mas sim de mal. Aleluia, Deus grande. Por isso, meu irmão, digo uma coisa para nós: estamos na presença do nosso Deus. Aleluia. Use a tua fé. Quando nós usamos a fé, não tem por onde, irmão. O crente jamais ele pode perder a sua fé. Jamais. Aleluia, Deus grande, eterno de glória. Isaías 57, versículo 19. Diz assim, ó. Se quiser abrir, abre aí para você. Isaías 57, a partir do versículo 19.
perversos diz o meu Deus, não há paz. Você está vendo aí, irmãos? Aleluia, Deus grande. Por mais daquele, aleluia, que diga assim quando escuta essa palavra: meu amado, Jesus te ama, aceita Ele como teu Salvador. Não, eu já tenho Jesus, eu já tenho paz. Aí, que paz é essa que ele se encontra ainda em meio ao charco de lodo? Que Jesus é esse que ele ainda se encontrando no charco de lodo, dentro do charco de lodo? Isso aí não tem paz. Aleluia, dos perversos não há paz, irmão. Aleluia, aqui diz que o Senhor ele trouxe a paz, tanto para os que estão de longe, aleluia, tanto para os que estão perto. Aleluia, Deus grande, paz é essa que eu e você nós temos. Quando a Bíblia diz para mim e para você: olha, orai pelo Jerusalém, ora lá pelo Jerusalém. Você sabia que você também, a sua casa é uma Jerusalém. Lá no seu vizinho, lá tem um Jerusalém. Você vai ter que orar por ele, por seu vizinho. Jesus salva o meu vizinho. Jesus liberta ele, transforma ele, salva ele, meu vizinho, Jesus. Aleluia, Deus grande, se você tem paz, essa paz vai chegar até ele também. Aleluia, Deus grande. E quem já pensou se Deus pega o pastor Ronaldo, leva ele lá para Israel, aleluia, outro país, aleluia. Nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Lá Deus vai trabalhar na vida do pastor Ronaldo. Por quê? Porque a paz vai com ele. E quando a paz vai com ele, a paz vai adentrar aquela vida, aleluia, e vai se converter, vai se arrepender e vai aceitar a Jesus como Salvador. E toma posse dessa paz também. Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Olha para o teu irmão que está atrás, diga assim para ele: irmão, deixa Deus te usar. Você tem paz. E você sabe, meu irmão, aleluia, que você tem paz é porque você crê. Você é uma pessoa marcada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. E quem olhar para você diz: Pai do Senhor, irmão. Mas até pelas vestes, né? A paz do Senhor, a paz do Senhor, fogo. Ajeita a labareda de fogo. Aleluia, e assim Deus age, irmão. Ele faz na minha e na tua vida. E através de mim e de você. Aleluia, outras vidas também vão aceitar a Jesus como Salvador e libertador da vossa alma. Satanás, aleluia, bate em retirada, meu irmão, que ele sai da tua frente. Ele sai da frente, aleluia, do pastor Ronaldo. Aleluia, porque o anjo está na frente dele, com a espada de fogo, guerreando e neutralizando tudo aquilo que o diabo ele tem arquitetado e planejado. Aleluia, quando ele manda a cantura que ele passa, outra espada de outra. Aleluia! E ele está na frente, meu irmão, aleluia, porque na frente está o general de guerra, que não perdeu nenhuma sequer batalha, meu irmão. Satanás tentou me matar muitas vezes, ele tentou te matar, te destruir também muitas vezes, mas ele não conseguiu. Por quê, pastor Luiz? Aleluia, porque você tem a marca da promessa de Deus. Deus tem algo, aleluia, profundo contigo nesta terra. Deus tem algo profundo com esses homens de Deus nesta terra. Deus tem algo profundo conosco, meu irmão. Quem te viu e quem te vê, meu irmão. Aleluia, Deus grande, eterno de glória. Aleluia, quem te viu, quem te vê. Hoje você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Diga: Jesus, obrigado. Diga: obrigado, porque hoje eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus na tua pessoa, Senhor. Aleluia, Deus grande. Aleluia, dê uma linda salva de palmas para Jesus, meu. Aplauda ele. Milhões e milhões de vidas, aleluia, ficam salvas. Deus ele quer fazer, irmãos. Deus ele quer realizar. Deus quer transformar, Deus quer libertar. Aleluia, Deus grande. Mas é necessário muitas vezes o pecador ele se arrepender. Muitas vezes é necessário ele reconhecer
Assim como muitos que aceitaram Jesus como Salvador, hoje estão aí no charquilho novamente. É necessário eles também reconhecerem, assim que nem aqui, filho pródigo. Filho pródigo, aleluia. Achou tudo que ele tinha. Pediu ao pai, pai, me dá aí, que é meu. Eu vou aqui para o mundo, eu vou aqui. Me dá, pai, a parte que me pertence. Né? Aí o papai veio, né? Aí, meu filho. Ele saiu, foi para o mundo. Gastou. Acabou o que ele tinha. Né? Sofreu, padeceu, sentiu fome, mas aí veio aquele pensamento, veio aquele reconhecimento, eu tinha um pai, eu tinha um lar, eu tinha uma família, tinha tudo de bom, né? Eu tinha tudo de bom. Lá no meu pai com meus irmãos viu aqui nessa situação, né? A pensou, coisa terrível, né? E disse, mas eu vou voltar para a casa do papai. Ele voltou para a casa do papai. Aleluia, Deus grande. Ele voltou. Papai recebeu, aleluia, com os braços abertos. Deu uma aliança, né? Renovou, deu os presentes de novo. Aleluia. A sandália de novo, verso. Recebeu, Deus. Bem-vindo, né? Filho que estava perdido, mas voltou. Oh, glória a Deus. Diga graças a Deus, irmãos. Agora nós vamos agradecer o Senhor com louvor, amém? Glória a Deus. Maravilha do céu.
Grande Deus, fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia, eu estou contemplando essa de Deus aqui. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita para o alto, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Criador do céu e da terra, Deus grande, eterno, de glória ao teu consumador da nossa fé. Deus, vem aí a tua igreja, Pai, ouviu a tua palavra. Ah, Deus, esses louvores. Ah, Pai querido, Pai amado, Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu filho, a tua filha, que está com a mão direita levantada. Ah, meu Deus, confirma a tua promessa, confirma a bênção, confirma a vitória, Pai, confirma o teu mover, o teu operar, o teu agir. Enche da mão sol, enche de gozo, de paz, de virtude, de poder, batiza com o teu Espírito Santo, aquele que não é batizado. Deus abençoa, opera poderosamente a vida da tua serva e do teu servo, em meio à oração, e ele e ela tem te entregado, e te tem colocado em tuas mãos, ó Pai, para resolver, para abençoar, para restaurar, para livrar, para derramar poder, libertar, transformar, curar, em nome de Jesus Cristo. Confirma o milagre, confirma a bênção, confirma a vitória, para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você quer assim, diga amém. Amém. Bata a palma para Jesus, seu glória a Deus. Seu glória a Deus por essa rica e grande oportunidade. Amém? Deus nos abençoe. A sua mão. Deu glória para Jesus. Quem sentiu algo diferente aí? E às vezes você sempre ouve sempre a palavra, depois a gente olha e vai-se embora, né? Hoje Deus fez diferente, sim ou não? Um louvor bonito, né? Louvor inspirado, né? É difícil a gente ouvir esses louvores, né? Porque os louvores estão mais modernos, esse louvor toca na alma. Tocou na tua? Glória a Deus. Tocou ou não? Pois é, Deus é bom, é ou não é? Os irmãos estão felizes com o pastor Luiz, diga, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Diga, sinta-se bem. Sinta-se bem. A casa de Deus, Jesus te ama e nós também. Amém? Então nós vamos para casa, estamos abençoados, né? Terminando por 7 horas, você vai para casa comer sua pizzazinha e que você tenha uma semana abençoada, né? Roubando de todo mundo, que esqueceu a filé lá, né? Eita! Como é o nome? Moré, né? Esqueceu a moré lá no interior. Aleluia! Amém, irmão? Quem vai comer moré? Ninguém? Só nós comemos moré. Eita Deus! A gente vai comer moré lá no interior. Eita! Amém, igreja? Quem vai orar? Terça-feira, a missionária vai estar dirigindo. Quinta-feira, a diaconisa Leila. Domingo é o George. Amém? Está dirigindo. Deu certo hoje de manhã, Maquece? Deu lugar mesmo? Vou botar aqui o casal para dirigir, os dois aqui. O Pedro Lucas e a Roseli, domingo. Amém? E pode trazer o café, viu, irmão? Traga o café. Vou ver se eu trago as tapioca também. O Otacília que é o mundo da tapioca, né? O Otacília é o mundo da tapioca. É muita tapioca. O Otacília trouxe outro dia que o pessoal voltou para levar tapioca para casa. Amém, irmão? Então, ó, terça-feira é a nossa campanha, né? Como é o nome da campanha? Os milagres de Jesus. Irmãos, pastor, por que o senhor não para um milagre de Jesus? Porque o povo precisa de milagre. Quem precisa de milagre aí? Às vezes, irmãos, você vem buscar um milagre e Deus faz outro melhor na sua vida, não é? O cara queria ser curado só das pernas. Jesus curou, salvou foi a alma dele. Vamos ver. Os testemunhos do pastor Luiz aqui é forte, não é? Às vezes Deus sempre tem o melhor. Você quer uma cura e te deu, Deus dá um milagre muito maior. Aleluia. Salvando a tua família, salvando teus parentes, não é? Sim ou não? Então Deus faz. Às vezes nós não entendemos por que Deus faz. Por que eu pedi uma coisa e veio outra? Porque Deus tem o melhor para você. Aleluia. Porque nós não sabemos pedir, irmão. E quando nós pedimos, nós pedimos errado. O Espírito Santo disse assim, ó, não é isso que a Leila quer não, não é isso não, é isso aqui. Aí Deus manda, quem está entendendo isso aí? Porque o Espírito de Deus, o gemido inexprimível, ele clama por cada um de nós, amém, irmão? Às vezes a Valdinha quer algo, aí vem outra coisa, mas não pedir isso, aí Deus não é isso aqui que você precisa, aleluia, amém? E
milagre é Jesus, não é? Sim ou não? Vai, segunda-feira está na casa da Maria, terça-feira tem um culto aqui e eu vou levar para visitar a irmã Valinda também, em nome de Jesus, porque nós temos que orar e ajudar uns aos outros, não é? A irmã Valinda não se congrega com a gente, mas é mesmo que está aqui dentro, mesmo que seja de casa, não é? A família dela está aqui, então é como se ela estivesse aqui, então nós temos por obrigação também orar por eles lá, amém? E terça-feira a campanha, quinta-feira o culto de ensinamento, que está dirigindo é a primeira, né? E domingo, é o nosso culto, quem está dirigindo o Breno George. E de manhã, quem está dirigindo a consagração é a Roseli e o Pedro. Amém, irmão? Quem entendeu isso aí? Aí tem uns trabalhos, mas eu vou convidar aqui o meu irmão, meus irmãos aqui para visitar meu irmão lá. Vocês que não vão ensaiar quarta-feira, né? Os que não vão ensaiar, amém. Mas os que não vão ensaiar, se quiser ir, vamos visitar o nonato. Amém, irmão? Porque eu achei tão bonito que ele trabalha no interior, viu? Irmão, é um trabalho bonito. Diga como é que é lá. O povo segue o seu pastor, viu? É lindo, não é? Pessoa vem lá da praia da Baleia, às vezes, pra lá. Pessoa vem lá, eu não sei o nome do lugar, porque quem conhece ele aqui, o nome do lugar. Qual é o nome do lugar lá? Fazenda Velha, outro lugar. Bacubixá. E o outro lá? Mundaú, Frechinha, né? Frecheira. Viu, irmão? O pessoal vem de todo canto adorar a Deus. Quem está entendendo isso aí? Quando nós entendemos a adoração, irmão, e a união é uma coisa forte, não é? Senhor, nós separados nós somos fracos, mas nós unidos nós somos uma potência, não é? Glória a Deus. Tem crente que só vem só no dia marcado. Ó, no dia marcado. Irmão, você não sabe a importância de você buscar mais a Deus, não é? Quem busca tem mais, sim ou não? Quem planta vai colher. Então, se tu quer uma vida avivada, busca mais para colher. Vai fomos para o culto. E a irmã cantou: ore mais, perdoe mais, ore mais, pregue mais. Mandei brasa lá em cima desse louvor aí, no meio do escuro lá, amém? Então vamos somar, né? Vamos fazer os trabalhos. Nós estamos com o projeto de trazer a oração para segunda-feira, para quem gosta de orar. Oração nunca é demais, sim ou não? É ou não é? Jesus sempre orava, sim ou não? Ele mostrou o exemplo para nós de fazer também, amém? Então nós estamos conversando aqui com o presidente Tarcísio, para nós depois fazer a oração da segunda-feira. E aí nós vamos dar visita lá para sexta-feira, viu? Tá bom? Não deixa fazer não, até você receber a sua vitória lá. Eita! Até você tocar no céu. Eita! Amém, igreja? Vamos embora? Quem vai se embora abençoado aí? Chama aquela missionária, sair só chamar ela para orar, mas vamos chamar ela para orar de novo. Aleluia. Agradecer ao Senhor, apresentar essa semana. É tão importante, irmão. O culto lá foi tão bênção de Deus lá. Lota, foi não? Tinha para mais de 50 pessoas lá. Tinha para mais de 50, tinha ou não tinha? Mas 70 pessoas, lotado. Pode subir, João. Faltou uma cadeira lá. E o fogo desceu. E as irmãs não mandam lá para lá, mandam para cá. Só vai ser esquece, e pega fogo lá. Amém? Então vamos orar aqui o missionário, agradecer o Senhor e abençoar a tua semana. Glória a Deus, Senhor meu Deus, ó Deus poderoso, Deus grande e maravilhoso, santo és tu, Senhor. Deus, quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença, por mais um dia poder respirar e glorificar o teu nome, Senhor. Pai, me abençoar essa semana que se inicia, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que vai acontecer, porque tu vê todas as coisas, Senhor, e sabe de todas as coisas, e todas as coisas, Senhor, estão no teu controle. E te pedimos, Senhor, em Matiu de Caio, que o Senhor venha nos abençoar essa semana poderosamente, Pai. Nos guardar, nos livrar, Senhor, das armadilhas
os cooperadores, trabalhadores da Seara. Abençoe sua vida. Amém? Uma semana abençoada. E segunda-feira eu falei uns visitas para os irmãos, terça-feira a campanha. E venha somar. Amém, irmão? Receba vez. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repousa sobre essa igreja, sobre esse ministério e sobre todos